É triste e é um absurdo, mas os casos de abuso sexual são muito mais comuns do que a gente imagina. Confira na reportagem. Nesta residência na Grande São Paulo, encontramos mais uma família dilacerada por esta violência que vem se tornando cada vez mais comum nos lares em todo o país. Esta menina de apenas 13 anos foi brutalmente violentada por uma das pessoas que ela mais amava neste mundo. Acredite, esta pequena jovem inocente foi violentada, vítima do próprio avô. Um homem de 59 anos que se aproveitou da inocência desta jovem. Como é que foi? Eu estava no computador, ele chegou, me chamou na sala e me agarrou por trás. Como é que é para você saber que o agressor da sua filha é o seu próprio pai? Olha, é a coisa pior do mundo. Só quem passa por isso é que sabe a dor que eu estou sentindo. Mesmo depois de 44 anos, esta dona de casa se emociona ao lembrar do abuso que sofreu quando criança por um primo mais velho. A gente se sente incapaz, a gente se sente indefesa, tem medo. Hoje ela é avó de 2 meninas, faz tratamento psicológico e pela primeira vez teve coragem de admitir que foi vítima de abuso. No Brasil, todos os dias, 18 mil crianças e adolescentes são vítimas da violência sexual doméstica. A Unicef admite que 80% das agressões contra menores são causadas por parentes próximos. Situação vivenciada de perto também por esta mãe, que esconde o rosto de vergonha e medo de represálias. Mesmo com indícios, ela custou acreditar que o agressor de sua menina de 7 anos era o pai biológico. Eu achava que era amor de pai, era a única filha. Eu achava que não. Para mim era uma coisa, para mim normal. Após as saídas com o pai, a criança voltava diferente. Situação negativa que a mãe não conseguia identificar o motivo. Se fosse comer, ela vomitava. Todas as vezes que ela ia comer, ela vomitava. Mas eu achava que porque estava agitada, porque saiu, voltou, aquela coisa, ela vomitava e dormia muito. Um sono perturbador. Ela acordava aos berros, falando que o monstro ia pegar, para eu não sair de perto, que o monstro ia pegar, que ia pegar, o bicho ia pegar, era monstro. Ela sonhava todas as noites. Mas eu não sabia o que era, porque eu levava no médico, ela era saudável. Não sabia o que era. Não sabia. Achava que era alguma coisa de criança, dela. O desabafo emocionado da apresentadora Xuxa Meneghel, que afirmou ter sido vítima de abuso várias vezes até os 13 anos, fez aumentar em 71% as ligações no Disque Denúncia de São Paulo. Eu fui abusada. Então, eu sei o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha. E trouxe à tona uma polêmica. Até que ponto este assunto tão delicado deve ser discutido com as crianças? Acredito que seja uma questão de você orientar, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha de 3 anos, né? Eu sempre falo para ela que, por exemplo, a questão do banho, só quem dá banho, só quem mexe nela, o papai, a mamãe, a vovó, enfim, não é para deixar ninguém mexer. Não é para ir com ninguém estranho. Eu acredito que tem que ensinar ou explicar certas coisas para que eles não estejam envolvidos com essas pessoas. Quer dizer, tem que ensinar, o cara vai falar alguma coisa assim, vai te dar um chocolate, vai te dar uma balinha, ou vai te fazer algum agrado, isso aí é coisa que não deve, você tem que pensar 2 vezes. Eu tenho um filho de 5 anos e é essa a conversa que eu tenho com ele. Tanto que várias pessoas já me procuraram e falaram assim, nossa, o seu filho teve uma reação, fui brincar e ele teve uma reação esbravecida. Então eu falei, não leva mal, é por causa que com a pedofilia, nem o pai eu deixo ficar muito pegando nele. Nem o pai? Nem o pai, porque hoje em dia os pais, eu trabalho assim numa instituição de crianças, um orfanato, e tem muito caso que a gente recebe de crianças de 6 anos, 5 anos abusada. Tem essas denúncias? Pelo pai. Crianças em função disso, você não deixa nem o pai chegar... Não.
o pai, assim, ele, lógico, ele dá um banho, ele tal, é menino meu filho ainda. Só que mesmo assim, a gente tem que ter aquele cuidado quando deixa sozinho, de ensinar ele a se limpar sozinho, se trocar, sem ter muito contato. E o pai dele não fica chateado com ele? Não, ele até incentiva também que realmente tem que ser assim. Já na própria mídia, a televisão principalmente, já discute a coisa. Já discute abertamente. É muito mais fácil. E a escola também já. Os professores já dão essas dicas. Então, facilita muito. Você acha que esse papo franco ajuda? Sim, com certeza. Mesmo em crianças com 4, 5 anos? Sim. Eu já tive, assim, várias experiências tristes, né? Vivenciou isso? Vivenciei. Isso com 10 anos. Meu filho tem 5 e já sabe se defender. Eu tinha 10 e não sabia. Tem que ser aberto hoje em dia. Hoje, qualquer criança hoje, mesmo a partir de 5 anos, está muito mais evoluída do que a minha geração. Eu acho difícil falar sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre ele. E estão aqui no estúdio a doutora Michele, que é advogada da Fundação Criança, e o doutor Hildo, querido amigo de longa data, que eu estava com saudades, psicólogo, doutor Hildo Fonseca. Obrigado. Muito obrigada a vocês por terem vindo. E a gente vai conversar também com a Elaine. A Elaine é mãe e ela prefere não ter o rosto revelado. Por que você prefere não aparecer, Elaine? Pela exposição das minhas filhas. Pelo que ela passou na escola, entendeu? As outras pessoas podem estar acusando, comentando. Porque ninguém sabe do que aconteceu dentro da sua casa, é isso? Não, tem algumas pessoas que sabem. Tá, mas não é público assim? Não é público. Tá. O que aconteceu. Você pode explicar o que aconteceu? As minhas filhas estavam sendo abusadas pelo pai. 2 filhas? 2 filhas, uma afilhada e uma vizinha. 4 crianças? 4 crianças. Elas tinham que idade, mais ou menos, Elaine? Olha, 12, 7. A minha filhada, quando eu descobri, estava com 13. E a amiga estava com 8 anos. Tá. E o pai, o abusador, era pai das 2? Das minhas 2 filhas. Tá. Onde ele está hoje? Graças a Deus, ele está preso. Está preso? Tá. Por conta disso? Por causa disso. Como é que você fez para resolver a situação, deixá-lo preso? Como é que você lidou com as suas filhas? Foi uma longa... Tem 1 ano e 4 meses que isso aconteceu. E assim, a gente, cada dia, é um dia diferente, entendeu? A gente vai aprendendo a amenizar a dor. Porque não é fácil. Quando eu descobri, eu não acreditei no começo, porque ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Esse é o problema. Deixa eu só fazer um parênteses. Doutor Hildo, em todos os relatos, me corrija se eu estiver errada, as pessoas dizem isso. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. É real isso, porque se o abusador fosse o monstro que a gente imagina, ele não teria como se aproximar das crianças. Então ele é sempre bonzinho. Então o abusador é sempre uma pessoa de confiança, o amigo, ele conquista os pais, ele conquista todo mundo que cerca a criança para que essa proteção, né, dê ele margem para que ele atue. Mas a gente sempre fantasia que o abusador é um monstro. Não, ele é por excelência um sedutor. Uhum. Né? E no caso da Elaine, ele era o pai, então ele era um bom pai? Ótimo. Ótimo. Minha filha tinha os melhores brinquedos. Ele viaja. Eu era a pessoa ruim dentro da minha casa que sempre falava o não, entendeu? E ele era o bonzinho. Você era a monstra, né? Isso. Mas sinaliza os limites, né? Alguém tem que fazer isso. Alguém fala E normalmente quem ama ensina os limites, né? Bom, mas como você descobriu, Elaine? A minha filha menor contou para uma amiga. A menorzinha? A menorzinha. Ela fazia xixi na cama, eu levei em médicos. O médico não sabia o porquê, falou que ia passar ela para um psicólogo, entendeu? Perguntou se eu não mimava demais, entendeu? E eu não sabia, às vezes minha filha chorava e pedia, mãe, dorme comigo. Eu brigava com ela. Não se culpe. Não, hoje assim, eu olho, eu achava que eu podia ter visto essas coisas, entendeu? Que estava acontecendo.
Mas é muito difícil você conseguir enxergar que você... Eu tinha medo de outras pessoas de fora mexerem com as minhas filhas quando começou a pedofilia passar na televisão. Eu proibia minhas filhas de ficar nas casas dos outros. E eu queria minhas filhas dentro da minha casa, comigo, as amiguinhas delas, entendeu? Dentro da minha casa, porque eu achava que ali elas estavam protegidas. E eu não sabia que o mal estava dentro da minha casa. Que a pessoa que estava para proteger era a pessoa que estava fazendo mais mal para minhas filhas, entendeu? Porque depois que eu descobri, a minha filha, a de 13, ela se trancou muito. Eu vi a minha filha um dia escrevendo vaca nas pernas dela porque ela se achava culpada. Bom, mas pera lá. A pequenininha contou para uma amiga. E, bom, da amiga até você, como é que foi, Elaine? Sabe por que eu pergunto? De uma amiguinha foi passando para outra. Sabe por que eu pergunto? Porque assim como você descobriu por acaso e tal, a gente não sabe quem pode estar passando por isso. E através das nossas experiências a gente pode tentar evitar que outros passem pelas mesmas coisas. É isso a minha esperança. Então, aí de uma amiguinha foi passando para outra. Aí chegou no ouvido de uma que já era mais velha, tinha 14 anos. Ela tentou ligar no Disque Denúncia. Que é 100. É. O denúncia é 100, 100. Só que como ela era de menor, não aceitaram a denúncia dela. Então ela não falou com você, ela foi denunciar. E aí ela chegou na minha filha mais velha e perguntou para minha filha mais velha se era verdade. A minha filha mais velha não respondeu nada, entendeu? E aí ela pegou e chamou a minha filha e falou: fulana, fala o que está acontecendo. Aí a minha menina pegou, a pequenininha de 7 anos, falou: o meu pai manda eu fazer isso. Falou para a mais velha? Falou para a mais velha. Que não era abusada por ele? Era. Era também? Só que ela teve vergonha de admitir para a amiga, entendeu? E aí a amiga falou: olha, se você não contar hoje para sua mãe, eu vou contar. E você prefere o quê? Que eu conte? Amiga de verdade essa, isso. Não é? Amiga de verdade essa. Foi. Eu agradeço muito a ela, entendeu? Porque senão até hoje isso estaria acontecendo dentro da minha casa. E aí elas foram, que eu sou diarista, elas foram no meu serviço. Esperaram chegar em casa e começaram: mãe, a Mandinha tem um negócio para te falar. Uma jogando para outra e resolveram. A maior falou: olha, mãe, o pai está abusando da gente. Você acreditou? Assim que elas falaram, você acreditou na hora? Eu acreditei, mas ao mesmo tempo não. Falei: vocês têm certeza do que vocês estão falando? Isso é uma coisa muito séria. É muito sério o que vocês estão falando. A gente vai para a delegacia agora. Acho que assim, a gente acredita, mas no fundo, você não que fosse mentira. Você não quer acreditar naquilo, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu peguei o celular e liguei para ele. Eu falei: olha, o que você fez com as minhas filhas? A hora que ele olha, essa palavra que ele me falou, ele respondeu tudo. A dúvida que eu tinha, ele tirou. Ele falou: calma, filha, não foi nada demais. Se nada demais para mim, ele assinou. Falei: olha, eu estou indo para a delegacia agora, você não apareça aqui, porque se você aparecer eu não respondo por mim, que eu não quero mais ver sua cara. Aí fui para a delegacia, levei elas, fizeram o boletim, né?